Depois que os filhos de Mosias foram convertidos, eles sentiram um grande desejo de compartilhar o evangelho com os lamanitas. Alma foi juiz supremo e sumo sacerdote da igreja por 8 anos. Depois passou 6 anos em sua própria missão por Zaraenla. Ao viajar para Amante, ele reencontrou os filhos de Mosias, retornando de sua missão lamanita de 14 anos. E por mais felizes que se encontrassem, a parte mais alegre dessa reunião foi que todos eles ainda eram fiéis ao Evangelho. Os filhos do rei Mosias desistiram de sua oportunidade de governar o reino e muitos devem ter se perguntado por que estavam indo para pregar entre os lamanitas. Isso já havia sido tentado antes no tempo de Enos, sem muito sucesso, mas foi prometido a Mosias que eles seriam abençoados e muitos lamanitas se converteriam. Portanto, seus filhos e pelo menos 2 outros, Moloque e Amá, foram com fé a essas pessoas endurecidas e ferozes, que se deliciavam em roubar, saquear e assassinar os nefitas. Em Alma 17, 2 a 4, nos diz por que eles eram professores tão poderosos e eficazes. Eles procuraram diligentemente as Escrituras para conhecer a palavra de Deus e se tornaram homens de um entendimento sólido. Eles oraram e jejuaram, tinham o espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus e a revelação, e ensinavam com poder e autoridade de Deus. Assim, armados com o conhecimento do Evangelho em suas mentes e a preparação espiritual em seus corações, eles ensinaram a palavra de Deus aos lamanitas por 14 anos, com muito sucesso em levar muitos ao conhecimento da verdade. Esses missionários fizeram muitos sacrifícios e sofreram muitas dificuldades. O Senhor disse que se eles fossem pacientes em seu sofrimento e fossem bons exemplos, ele os faria um instrumento para salvar muitas pessoas. Eles amavam e respeitavam os lamanitas e foram capazes de ajudá-los a conhecer a veracidade do Evangelho de Jesus Cristo. Eles se separaram e cada um foi para um lugar diferente. Amon foi para a terra de Ismael e foi capturado e levado perante seu rei chamado Lamone. O rei perguntou a Amon por que ele estava na terra deles e ele disse que queria morar com eles. O rei Lamone ficou satisfeito e ofereceu a ele uma de suas filhas para se casar. Se Lamone soubesse quem era Amon, ele poderia estar tentando fazer uma aliança política com um príncipe nefita, se casar com uma de suas filhas. Amon disse que não e pediu para ser o servo do rei, recusando uma vida de tranquilidade e riqueza como príncipe. Ele sabia que o rei não estava pronto para sua pregação ainda e pacientemente pastoreava as ovelhas com outros servos por 3 dias. Amon sabia que era importante servir ao rei antes de tentar ensiná-lo. Homens maus vieram e espalharam o rebanho, o que havia acontecido antes com outros servos, e eles foram mortos. Os servos estavam com medo e Amon lhes disse que tivessem bom ânimo, porque reuniriam os rebanhos. Amon disse que contenderia com aqueles que dispersaram as ovelhas, e seu coração encheu-se de alegria com esta oportunidade de ser um instrumento nas mãos do Senhor e mostrar o poder de Deus a seus companheiros servos. Aqueles que dispersaram o rebanho vieram até ele, e Amon matou 6 deles com sua funda. Ele então matou o líder e cortou os braços de todos os que atacavam com suas clavas. Os servos levaram os braços que Amon havia cortado para o rei e contaram como Amon havia defendido seus rebanhos e como ele se lembrava de todos os mandamentos do rei e os executava fielmente. Disseram que Amon era amigo do rei e enfrentou seus inimigos. Lamone perguntou: onde está esse homem que tem um poder tão grande? E os servos disseram que ele estava alimentando os cavalos. O rei Lamone percebeu o quão fiel e poderoso Amon era e pensou que ele deveria ser o grande espírito que eles acreditavam. Ele temia que tivesse cometido um erro ao matar seus servos antes, quando seus rebanhos estavam dispersos. Amon veio e viu uma mudança no rei.
Ele começou a sair quando um dos criados lhe disse que o rei queria que ele ficasse. Amon perguntou ao rei o que ele deveria fazer por ele, e Lamone não sabia o que dizer. Ele não falou por 1 hora, e Amon perguntou novamente o que ele queria. O Espírito de Deus disse a Amon o que o rei estava pensando e perguntou corajosamente se era porque o rei ouvira dizer que Amon havia matado muitos e cortado os braços de outros para defender os rebanhos e servos. O rei ficou maravilhado ao saber que Amon conhecia seus pensamentos e perguntou se ele era o grande espírito. Amon disse que não era. Ele sabia que o rei estava pronto para ouvir o evangelho e que ele poderia ensiná-lo livremente tudo o que precisava ser ensinado. O rei ofereceu a Amon parte de seu reino, mas Amon só queria que ele ouvisse sua mensagem. Ele começou ajudando o rei Lamone a entender a natureza de Deus e do céu. A crença dos lamanitas em um grande espírito não estava longe da verdade, pois naquela época Jesus Cristo ainda era um espírito e não nasceria antes de 90 anos. Amon ensinou sobre os 3 pilares da eternidade: a criação, queda e expiação. Ele então ensinou o plano de redenção e por que precisamos de Jesus Cristo, antes de ensinar os mandamentos, para que o rei pudesse entender como eles se encaixavam no plano geral. O rei Lamone acreditou nos ensinamentos de Amon e clamou: Ó Senhor, tem piedade de acordo com a tua abundante misericórdia que você teve sobre o povo de Nefe. Tenha sobre mim e meu povo. Ele então caiu por terra e seus servos o carregaram para sua esposa e ele ficou deitado em uma cama por 2 dias e 2 noites. Muitos pensaram que ele estava morto e lamentou, mas a rainha acreditava que ele ainda estava vivo. Um servo sugeriu que Amon poderia curá-lo com seu grande poder. Ela o chamou e ele lhe disse que Lamone acordaria no dia seguinte. Amon sabia que o rei estava sendo ensinado e se arrependendo como lhe havia acontecido. Ele perguntou à rainha se ela acreditava nas palavras dele e ficou impressionada com sua grande fé quando ela disse que sim. O rei Lamone se levantou e disse à rainha: Abençoado seja o nome de Deus e bendita és tu. Ele disse que viu seu redentor e profetizou dele. Ele foi dominado pela alegria e caiu novamente junto com a rainha, Amon e todos os servos, exceto uma mulher fiel chamada Abis, que havia sido convertida anos antes. Ela viu o que aconteceu e sabia que era o poder de Deus. Ela correu de casa em casa, dizendo às pessoas para virem e esperava que isso as fizesse acreditar no poder de Deus. Eles vieram e os viram inconscientes e pensaram que o rei havia trazido grande mal por permitir que aquele nefita permanecesse em sua terra. Outros pensaram que tinham caído porque o rei matou seus servos quando seus rebanhos foram dispersos. Um homem cujo irmão havia sido morto pela espada de Amon, estando muito irado contra Amon, pegou a espada para matá-lo, e ao levantar a espada para golpeá-lo, eis que caiu morto. As pessoas brigaram entre si e Abis foi levada às lágrimas em tristeza. Ela pegou a rainha pela mão, que se levantou e chorou em voz alta. Ó, abençoado Jesus que me salvou de um inferno horrível! Ó Deus bendito, tem misericórdia deste povo. A rainha pegou a mão de Lamone e ele se levantou e repreendeu o povo. Depois ensinou a muitos o que Amon havia lhe ensinado. Amon levantou-se junto com os servos do rei, que disseram ao povo que seus corações haviam mudado e que eles não tinham mais desejo de fazer o mal. Muitos acreditaram e foram convertidos, e outros não quiseram ouvir e foram embora. A obra do Senhor entre os lamanitas havia começado, e ele derramou seu espírito e estendeu seu braço a todos os que se arrependeram e creram em seu nome. Depois que a igreja foi estabelecida na terra de Ismael, Lamone quis ir para a terra de Nefe e mostrar Amon a seu pai. O Senhor disse a Amon para não ir, mas para resgatar seu irmão Arão e outros 2 missionários, Moloque e Amá, da prisão na terra de Midone, onde os lamanitas eram mais endurecidos e obstinados do que o povo do rei Lamone. Lamone conhecia esse rei e se ofereceu para acompanhar Amon para convencer seu amigo a libertar os nefitas.
No caminho, encontraram o pai de Lamone, rei de toda a terra. Ele perguntou a Lamone aonde ele estava indo com aquele nefita mentiroso, e Lamone lhe contou sobre Amon e seu irmão Arão, que estava na prisão em Midone. O pai de Lamone ficou com raiva e ordenou que o filho matasse Amon. Lamone recusou e disse que eles iriam libertar Arão e os outros, e o seu pai sacou a espada para matar Lamone. Amon parou na frente de Lamone para protegê-lo, e o pai de Lamone agora tentou matar Amon. Em defesa, Amon feriu o braço do pai de Lamone. Vendo que Amon poderia matá-lo, o pai de Lamone ofereceu a Amon metade de seu reino, se ele poupasse sua vida. Amon disse que só queria que Arão e seus companheiros fossem libertados da prisão e que Lamone deveria manter seu reino. O pai de Lamone ficou surpreso com o amor que este nefita tinha pelo filho e convidou Amon a ensinar-lhe o evangelho. Amon e o rei Lamone foram para Midone e Arão e seus companheiros foram libertados da prisão. Amon sentiu muito quando viu o quanto eles haviam sido maltratados. Quando foram libertados da prisão, em vez de se recuperarem, Arão e os que estavam com eles saíram novamente para declarar a palavra aos lamanitas. O espírito levou Arão e seus companheiros ao lar do pai do rei Lamone, na terra de Nefe. Arão disse ao rei que ele era irmão de Amon e eles queriam se tornar seus servos. O rei disse que queria que eles lhe ensinassem e perguntou por que Amon não tinha vindo com eles. O rei ficou impressionado com o exemplo de Amon e queria aprender o evangelho. Arão perguntou se ele acreditava em Deus. O rei disse que não tinha certeza, mas disse que acreditaria se Arão dissesse que Deus existe. Arão leu as Escrituras e ensinou sobre a criação, queda e expiação de Jesus Cristo. O rei perguntou o que ele precisava fazer para ter o Espírito Santo e estar pronto para viver com Deus. E Arão disse-lhe para fazer 3 coisas. Arrependa-se de todos os seus pecados, curve-se diante de Deus e invoque o nome de Deus na fé. O rei foi tocado pelo Espírito Santo e a princípio estava disposto a doar seu reino e tudo o que possuía para obter a vida eterna. Ele orou de joelhos, então talvez para mostrar mais humildade, deitou-se diante do Senhor e chorou poderosamente. Nessa humilde oração, ele aprendeu que o Senhor não lhe pedia que desistisse dos bens terrenos, mas que devia abandonar todos os seus pecados para conhecer a Deus e ser salvo no último dia. Ele foi fisicamente dominado pelo espírito como seu filho Lamone. A rainha pensou que Arão e seus companheiros haviam matado o rei e ordenou que seus servos os matassem, mas eles estavam com medo e ela chamou outros para fazê-lo. Arão pegou a mão do rei e ele se levantou. Depois declarou seu testemunho e ministrou ao seu povo, e muitos foram convertidos e levados ao conhecimento do Senhor. O rei ofereceu tudo o que possuía para ter a alegria da redenção e prometeu ao Senhor que se arrependeria de todos os seus pecados, os abandonaria e guardaria os mandamentos de Deus. Também devemos nos perguntar o que estamos dispostos a colocar em nossos próprios altares ou doar para ter essa mesma redenção e plenitude de alegria. E esses são os capítulos 17 a 22 de Alma no livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Os desenhos deste vídeo, quebra-cabeças e páginas para colorir estão disponíveis no site Etsy na loja Ponderfun. O link segue na descrição abaixo. Se você gostou deste vídeo, se inscreva neste canal do YouTube, curta e compartilhe a página da Ponderfun no Facebook e Instagram e compartilhe esses vídeos com seus amigos. Mais uma vez, obrigada por assistir e encontre algum tempo esta semana para refletir sobre este assunto.